tarde. Quero pedir desculpas, por favor, pelo meu atraso, mas ele se deve à minha participação numa reunião anterior, que era absolutamente necessária e acabou repercutindo aqui nos nossos trabalhos. Me desculpem, e também queria pedir desculpa aos servidores, aos colegas que eventualmente estejam nos assistindo nas regionais. Gostaria também de, aproveitando esse momento que nós estamos aqui reunidos na nossa última reunião da Câmara Mãe, inclusive na composição que veio nos acompanhando a partir da Resolução 130, né? Ela continuou definida com os colegas André Spies e Andrea Isa Ripoli e comigo. Então, eu gostaria de parabenizar os colegas pelo trabalho que nós temos desenvolvido, que nós desenvolvemos no decorrer desse ano de 1917. Eu acho que foi o nosso entrosamento, as nossas discussões, eu acho que levou a um trabalho que eu reputo bastante bem sucedido. E aí eu não poderia deixar de, mais uma vez, lamentar a saída do colega André. Né? Nós já tínhamos feito essa colocação na nossa última reunião, mas gostaria de repisar, porque ele foi essencial, né? Nos ajudou muito com as suas colocações, com as suas provocações. Eu acho que isso nos levou a uma compreensão maior do trabalho e nos levou a ver também uma forma mais dinâmica de também conduzir esse trabalho, não só da Câmara Mãe, como da CCR. Então, agradeço muito a participação na Câmara do colega André Spies e, logicamente, o trabalho dele no Conselho já é exitoso, mas eu vou reivindicar constantemente o apoio do colega André às questões da Câmara, porque lá no Conselho ninguém melhor do que ele. Tem a Júnia, né, que também atuou, e o Manuel Jorge, que atuaram. Então nós temos três que atuam e que realmente têm sido bastante sensíveis às questões da Câmara, aliás, todo o Conselho, né, porque nós temos a 130 e a 142, que são duas resoluções do Conselho especificamente voltadas à Câmara, assim como uma alteração recente da 132, que é do artigo 26, para contemplar, né, melhorar, dar melhores condições de atuação das subcâmaras com seus suplentes, quando eles precisam vir, né, são convocados a atuarem na Câmara. E aí a colega Andrea, que, assim, estou muito feliz que ela está aqui na Câmara, continua na Câmara e estará na Câmara. Então, isso para mim, assim, é muito gratificante, reconfortante, André, realmente, porque dá uma tranquilidade que a gente não tinha mais, né? Um elemento de equilíbrio, Andréia, né? Sim. Eu acho que sim. Sim. Não, você não disfarça bem, você atua bem, eu protesto. Não tem disfarce aqui, porque você é bem positiva e transparente. Então, eu acho que você atua muito bem, é equilibrada, ponderada, faz o seu trabalho assim de uma forma perfeita. Então, lógico que você é imprescindível, né? E perdê-la, caramba, estava me deixando também muito aflita, porque dois de uma vez só, não, aí é demais, né? Então, eu estou muito feliz de saber que você continua, Andréia. Eu também estou feliz. Ai, que bom. Eu me associo, quantas palavras, quantas homenagens prestadas ao Dr. André Spies. Eu já falei para ele uma vez que o André, ele provoca discussão, polêmica, mas ele faz a roda girar. Sim, com certeza. Que é uma coisa importante. A coisa avança. Obviamente, sob a coordenação da doutora Eliane. E eu também fico muito contente em poder ficar na Câmara, por enquanto. Vamos ver a decisão do Conselho. Mas eu espero que seja mais um avanço, mais uma conquista da Câmara, que permita que os titulares tenham sua dedicação exclusiva a ela. Obrigada.
E aí gostaria de agradecer ao Procurador-Geral do Trabalho, né? Sim, a compreensão dele, a compreensão dele da situação, né? Da Câmara, do tanto de sessões e afazeres. E estamos contando aí com resultado profícuo em relação a nós. Com certeza. Colegas, eu agradeço as palavras. Claro que eu vou defender a Câmara lá no Conselho. Defender a Câmara é defender a atuação prioritária e finalística do Ministério Público lá no Conselho. É isso que é a Câmara. A Câmara está umbilicalmente ligada com os nossos destinos, com o que a gente faz aí para tentar modificar a sociedade no âmbito do trabalho. Então, muito obrigado pelas palavras e estou bem animado aqui para a última sessão para a gente contribuir. Talvez sobre alguma coisa espaço para ano que vem. Sobrou, daí eu não sei como é que combinamos com a doutora Cida, que me substitui, se ela defende, se eu faço, se eu venho aqui. Para mim não tem problema nenhum e tocamos o barco, então. Ok. Gostaria de cumprimentar, né, os servidores, acabei não cumprimentando, que estão aqui nos acompanhando, nos dando apoio, né? E aos colegas da regional, né? Desculpe, colegas, pelo atraso, e vocês são muito bem-vindos e vamos dar início à nossa sessão, à nossa reunião. Bom, vamos passar aos processos da pauta. Nós temos o primeiro, que é o CNS 6 de 2017, ponto 30.000, que é uma proposta de enunciado, que foi da iniciativa do colega André Spies, e que deu ensejo a amplas discussões aqui na Câmara-Mãe, na antepenúltima e penúltima reunião, e agora consolida-se aqui como a proposta de enunciado mais elaborada a partir das discussões havidas no curso de capacitação que envolveu os membros da CCR e os membros das coordenadorias, com a participação do corregedor, do colega Helder Amorim e do colega Rafael Marques, que é o chefe de gabinete do Procurador-Geral. Então, assim, o enunciado foi levado, foi discutido, e dentro daquelas premissas que estavam lançadas lá de atuação, de como atuar, que estratégias iríamos ter para poder enfrentar esse momento de nova legislação, né, de plena vigência da reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, que já tem uma alteração proveniente da medida provisória 808, né, recentíssima. Então, assim, gostaria de saber dos colegas, assim, a colega Andréia, por questões de saúde na família, não pôde estar presente no seminário, gostaria até de saber das conclusões dela com relação à proposta, antes de que a gente possa colocá-la em votação. Não, eu achei que ficou, a redação foi aperfeiçoada e a metodologia de trabalho ficou mais clara, eu estou totalmente de acordo. Então, nós temos, então nós não estamos editando na forma da oficina, é isso? Na forma da oficina, sim. Isso que eu entendi. Está lá na fundamentação, abre o voto. Qual é o voto? É o primeiro? É o primeiro. O primeiro. Desculpa. Eu estava abrindo o segundo aqui. Voto feito convergente. Com pedido de vista. Acompanha o voto. Lá no final. Não, esse você abriu o primeiro, você tem que abrir o segundo. O segundo. Daí tem. Aliás, você tem que abrir o de cima. Você abriu o de baixo, que era o primeiro. Esse. Eu voto da oficina? Não, esse é o meu voto convergente. Cadê? Não foi colocado? Eu acho que não foi. Mas eu mandei agora. Mas se é a versão da oficina, é a redação da oficina. Mas eu mandei. Eu soltei. Eu acho que. Não? Sim. Ele tinha que estar aqui na pauta com o voto. Não está, não. Não é ele que está. Não são esses votos são os antigos. Esses são da discussão anterior. Aí... Bom, André... Tem um de 26 de outubro aqui que é anterior a... Não, o que eu botei nos autos é o dia 14 de dezembro. Esse não está aqui. Mandei.
Mas independente que não esteja, se é a redação da oficina, eu acompanho, registro assim, minha alegria de termos nos reunido com as coordenadorias e avançado tanto nesse diálogo, né, que é tão importante aqui para a Câmara. Espero que ato contínuo haja essa possibilidade da Câmara interagir lá com a chefia de gabinete, para que eventualmente se faça um anexo, lá um lugar no site. Eu, percorrendo o site, vejo que cada coordenadoria nacional tem ali as suas orientações e os seus projetos. Está tudo ali já debulhado. Sim, está tudo debulhado. Então o membro tem condição de cotejar. Isso, inclusive, André, para facilitar, eu até pedi que o Luiz falasse com a informática para trazer o link para nossa página. Também. Então, alguém que veja nossos enunciados, os links estão ali nos enunciados, você entendeu? Para facilitar, porque na verdade é só ir nas coordenadorias que vão encontrar. Então, com certeza, sim, a proposta que está aqui é construída no enunciado com a qual a doutora Andréia está de acordo. Então, aprovado. Né? Que bom, feliz, né? Porque com as homenagens aos coordenadores nacionais que ajudaram, né? Tanto, muito. O Rafael, foi uma grande o Maurício, o corregedor, o Helder, né? Então a gente pode dizer que é uma construção consensuada com todos aqueles que atuam, né? Em termos de dar diretrizes e referências à base aos colegas na sua atuação finalística. Tem bagagem para se arvorar a tentar colocar uma luz para a categoria, né? São todas pessoas que têm muita experiência e vivência do primeiro grau. Isso é importante, né? Com certeza, eu acho que isso daí legitima, né, o enunciado. Lógico que ele saindo da Câmara está legitimado, mas é diferente quando tem uma discussão mais ampla. Ele não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas da Procuradoria. Mas é um avanço. Mas é um avanço. Ok? Ok. Então, devidamente aprovado, ok? Obrigada. Então vamos aos conflitos de atribuição. O primeiro é o inquérito civil dos 212 de 2009 da 14ª região. Colegas, na verdade isso aqui é uma complicação, porque se trata de um inquérito envolvendo uma empresa que tem no Brasil inteiro. E aí o colega recebeu uma notícia de fato da 3ª região, porque entendeu que ele era o procedimento mais antigo. Então foi remetido para ele. Só que ele é de PTM. Aí ele recebeu, quando ele foi ver, ele falou assim, caramba, isso não é para mim porque eu não tenho atuação quando o dano é suprarregional e nacional. Né? Então não estou conhecendo, porque realmente ele suscitou com um mês, então suscitou a destempo, mas na verdade nem seria preciso ele suscitar conflito, porque bastaria a remessa dele a quem de direito com essas fundamentações, correto? Então basicamente eu não estou conhecendo, mas estou fazendo essas ponderações, é o que está posto. Aí eu queria saber a posição dos colegas. Então, mesmo não tendo, ele tendo razão, ele tendo atuado fora do tempo oportuno, estás dando razão a ele no sentido de que não é dele? Não, estou fazendo o seguinte, não estou conhecendo o conflito, porque ele foi, vamos dizer, suscitado a destempo. E, na verdade, eu estou colocando que eu não conheço por intempestivo, mas poderia dizer até que não conheço porque não é caso de conflito. Seria de mero declínio? Porque a gente tem dito o seguinte, que quando a questão envolve competência da Justiça do Trabalho, a gente estava flexibilizando um pouco o critério da tempestividade. Mas aqui nem entra na competência. Não? É atribuição mesmo para atuar. Né? Então, porque a colega na regional, na sede da 3ª região, tem um procedimento idêntico. Só quando ele recebeu essa NR, falou, não, tem que ir para o mais antigo, até mesmo com fundamento na OJ ou na questão da prevenção. Só que aqui não é o caso, porque ela pode atuar, né? Mas ele não pode, ele é PTM e o dano é nacional, na verdade, é supra-regional. Não, tudo bem, eu entendi, okay? A tese eu acompanho. Então, ok. Então, unanimemente com a relatora, vamos para o 756, que é uma NF, é um conflito em relação a uma NF distribuída de 2017 da 2ª região.
e ela envolve 2 procuradores da própria regional, né? E aqui tem uma discussão com relação à incidência da prevenção por pertinência temática. Só que a colega que suscitou entendeu que ambos os processos estão na mesma área temática 4, em razão da autuação, mas, na verdade, embora envolva ente público, a autuação está enganada. Por quê? O processo que está dando ensejo à prevenção diz respeito apenas à questão do concurso público, que está, sim, é um termo inserido na área temática 9. Mas a NF que veio, na verdade, ela, embora seja da área temática 4, porque é administração pública, ela está envolvendo investigação de temas da área temática 9. Entendi. Então, houve uma autuação errada, porque botou lá 4.8, que é outros temas a especificar, mas os outros temas a especificar são todos da área temática 9. Então, eu estou entendendo que realmente não há prevenção no caso. E estou dizendo que é da suscitante. Ok? Concordam? Ok. Então, unanimemente com a relatora. O próximo é o 293, que é a NF, é o quarto da pauta, NF 293 de 2017, da 12ª região. Esse é um conflito que eu também não estou conhecendo, porque ele foi suscitado a destempo, envolve a 12ª regional e a 2ª regional, envolve essas 2 regionais, e eu vou dizer o porquê. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão que estava vindo com trabalhadores migrantes, sem documentos, de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E aí foi feita uma NF que foi distribuída na 12ª. A colega entendeu e falou assim, não, eu vou mandar para a 2ª região, porque esse pessoal veio da 2ª região e eles, na verdade, têm residência e atuam lá. Quando chegou lá, e foi para o ofício da colega Valdirene. Só que ela tinha acabado, estava como coordenadora da Corte de Igualdade, estava afastada. Só que ele ficou lá parado. Quando chegou a substituta da Valdirene, do ofício da colega, né, ela, num determinado momento, ela suscitou o conflito. Então, assim, eu não estou contando o prazo de fluência do prazo de suscitar conflito quando o processo chegou no ofício da Valdirene, porque ela estava afastada. Estou contando a partir do momento que a substituta entrou. Correto? Sim. Só que ela suscitou o conflito no 11º dia. Então, estou considerando intempestivo. De toda forma, se eu fosse decidir o conflito, eu ia dizer que caberia a ela atuar. A São Paulo. Onde foi o aliciamento. Isso. Eu concordo. Foi o aliciamento. Eu concordo. De acordo. Então, unanimemente com a relatora, é 1346, que também, assim, é um conflito que envolve a NF 1346 de 2017, da 22ª região. É uma questão que envolve uma denúncia de irregularidades que o colega entendeu que, na verdade, não pagamento de salário e de verbas teria que ir para Fortaleza, porque lá em Fortaleza foi dito a pessoa, a denunciada, que lá era que se resolvia os pagamentos. Então, ele mandou para lá. Só que lá o colega já tinha atuado e ele verificou, e isso é verdade, que o não pagamento se dava exclusivamente no Piauí. Então, não tinha como ele atuar lá, porque teria que verificar aquela situação no próprio Piauí. Então, estou decidindo que a competência aqui para atuar no caso é do colega do Piauí. Certo, eu estou de acordo. André? Sim. De acordo? Então, ok, unanimemente com a relatora. Vamos para uma revisão de TAC.
Essa revisão de TAC é interessante. Na verdade, não é uma revisão porque é um aditivo que envolve uma alteração de prazo do TAC original. Ele envolve a questão de como se diz, atestado médico, né? Então, quer dizer, de trabalhadores em altura, que ele precisa renovar o atestado médico por ser um trabalho em altura, que estava previsto no TAC de 6 em 6 meses. A empresa pediu que fosse para 1 ano, porque ela administraria melhor e porque isso não envolveria uma irregularidade ou uma ilegalidade. A colega ouviu o perito falou que realmente 1 ano é o prazo ideal, ele não ser 6 meses, não tem prejuízo algum, e com isso ela está fazendo esse termo aditivo, ampliando para 1 ano essa renovação dos atestados médicos para os trabalhadores que atuam em atividade em altura. E a conclusão do perito está nos autos. Está nos autos. Estou de acordo. Ok? Então, colegas, os meus processos eu encerrei. Ótimo. Agradeço a atenção dos colegas. Então, agora Doutora Andréia. Meus. IC 1600, é o número 7 da pauta, 1676 de 2013. É uma consulta formulada pelo Procurador Regional do Trabalho de Maceió, 19ª região. Quanto à eventual formação de grupo de trabalho e despersonalização também dos membros para atuar na eventual ajuização de uma ação civil pública pedindo reparação por danos morais. E, resumindo aqui, eu estou entendendo, já conversei com o colega André, foi até sugestão do colega André e também com a aquiescência da doutora Eliane, que nós vamos conhecer da consulta. Na verdade, eu conheço da consulta, embora eu acho que não seja caso de consulta, mas pela gravidade do tema envolvido, eu vou conhecer da consulta e propor a remessa desse expediente ao Procurador-Geral do Trabalho para a formação de um grupo de trabalho e demais providências em relação à atuação dos membros lá da regional. Quer acrescentar alguma coisa, doutor André? Eu acompanho a posição de Vossa Excelência. Aqui é uma dificuldade tópica lá da 19ª região, que enfrenta um processo que envolve poderosos interesses políticos e econômicos, e tudo recomenda que haja uma despersonalização, e em função da decisão da subcâmara, que não chancelou o arquivamento do inquérito, há uma necessidade de que a Câmara auxilie, através da resposta a essa consulta, para viabilizar a atuação de colegas de fora da regional, para que essa situação seja devidamente acompanhada, seja no âmbito de uma eventual ação civil pública, seja no âmbito dos processos trabalhistas que tramitam e envolvem esses trabalhadores que não foram ressarcidos devidamente. Então, acompanho Vossa Excelência, parabenizando, inclusive pela decisão que proferiu na primeira subcâmara como relatora, reconhecendo a gravidade da situação e vislumbrando a possibilidade da reparação de um dano coletivo. Eu também acompanho a relatora, porque esse processo ele é importante e realmente demanda uma atuação, né, do Ministério Público do Trabalho. Então, acompanho integralmente. Então, o número 7, unânime. Agora são os conflitos. Número 8, NF 271 de 2017. Esse aqui é um conflito entre a PTM de Pouso Alegre e a PRT 3, da terceira região. O colega de Pouso Alegre entende que a notícia de fato que foi distribuída a ele teria conexão com o TAC firmado na terceira região. Só que a empresa que precisa ser investigada está em Pouso Alegre. Por isso eu estou determinando que permaneça com a atribuição da Procuradoria do Trabalho do local do dano, que é uma tese que nós já afirmamos aqui, para a investigação.
pelo menos nesse momento. Isso. Sim, doutora, né? Isso inclusive está na CLT. Eu tenho um caso parecido que até ilustro um pouco mais depois. É parecido. Não. Mas é parecido, eu também entendo que é no local do dano. Ok. Então, número 8 unânime, número 9, NF 575 de 2017. Esse é um conflito de atribuições entre membros da PTM de Londrina. Aqui é uma questão que houve, na verdade, uma certa confusão na hora de cadastramento no temário. São 2 membros da PTM de Londrina e, assim, a denúncia ela foi cadastrada como coação a trabalhadores. E o procurador suscitante diz que não, que a questão, na verdade, se trata de assédio moral. Ela foi cadastrada como coação. E qual que seria o assédio moral aqui? O empregador ele fica ameaçando os empregados que não têm uniforme a se apresentar de uniforme, mas ele não fornece uniforme. Então, cadastraram como coação e o colega está entendendo que não é coação, é dano moral. Eu entendo que a questão aqui, analisando o procedimento, se assemelha mais ao dano moral, assédio moral. Eu entendo aqui que a questão se assemelha mais mesmo à prática que tem havido ao assédio moral. Por isso, eu estou entendendo que, deixa eu só ver aqui a consulta, pela atribuição do suscitado, isso. Porque já há uma prevenção lá. Partindo dessa premissa de que é assédio moral, já há uma prevenção. Ele já investiga assédio sexual também na mesma empresa. Então eu concordo com Vossa Excelência. Né? Então, número 9 unânime, número 10. Acho que aí não se resume a coação, é algo mais. Até um abuso. Isso. E ele repreende na frente dos outros, diz que vai mandar embora, não sei o quê, vende uniforme, mas não fornece uniforme. Essa questão da coação, ela se repete muito essa dúvida, viu? Porque, na verdade, a coação é uma instrumentalidade que está presente em muitas espécies de afrontas, né? Exatamente. Então, esses dias peguei o caso que subjacente, o problema era a jornada de trabalho. E se discutia, então, que o empregador fez um TAC para cumprir aquilo, mas depois coagia a não anotarem. Então, isso é o quê? Isso é coação ou é jornada? Né? Ou é assédio? Então, o temário ele se presta a isso e a função da Câmara é tentar, com bom senso, sempre procurar uma solução que pacifique o interesse público e a distribuição equânime de serviço. Né? Então, eu concordo com Vossa Excelência. Então, esse foi o número 9, né? Número 9, unânime. Número 10, NF 1702 de 2017. É um conflito de atribuições intempestivo que eu não estou conhecendo, mas eu esclareço que... Deixa eu ver, 1702, mas eu esclareço que... O que aconteceu aqui? Em sede revisional, eu esclareço que todas as diligências e averiguações necessárias para tipificação do fato ilícito já foram realizadas no local do dano, estando superada a necessidade do feito permanecer na PTM, já que já existe também uma ação na PTM não, na 10ª regional, já que também existe uma ação civil pública de abrangência nacional, que também 18ª. Isso, que é da 18ª. É porque já foi feita toda a averiguação. Isso, já está pronto. Mas de qualquer jeito também é intempestivo. Eu só esclareci. Ok, se for intempestivo. Então, número 10 unânime, número 11, 344 de 2017. Conflito de atribuições entre membros da PTM de Chapecó. Chapecó e da PRT da 15ª região. Dano suprarregional, descumprimento de cota legal de aprendizes. Prática uniforme usual da denunciada, deslocamento da atribuição para investigar para uma das sedes do MPT e respectivo TRT, seguindo a orientação jurisprudencial 130 da SDI 2 do TST. É essa questão. Tem uma coisa, a cota do aprendiz é por estabelecimento. Por que vai? É diferente da pessoa com deficiência,
que realmente envolve a empresa como um todo. Eu acho que a gente resolveu. A gente não discutiu isso? Eu acho que não faço. Mas é porque, assim, é uma prática temporária da empresa, não só naquele estabelecimento. Exato, em âmbito nacional. Envolve em âmbito nacional, isso. Não, tudo bem. É descumprimento de uma forma geral. Exatamente. Isso envolvendo que extrapola o estabelecimento, isso. Envolve vários. Uhum. Envolve dano suprarregional, estou dizendo aqui. Prática uniforme usual. Ok. Então não se limita a um não é um estabelecimento. Ok. Então concordo. Doutor André? Sim. Então, número 11, unânime. Revisão de TAC. Número 12 da pauta. PP 185 de 2012. Retificação de TAC. Retificação pelo fim do serviço de assistência jurídica gratuita pela entidade sindical. Reforma da legislação trabalhista. Fim da contribuição sindical compulsória. Não conhecimento. Ausência de anuência do membro compromitente. Ausência de proposta retificadora do TAC. Requisitos constantes do artigo 14A da Resolução 69 e seus parágrafos. Na verdade, subiu sem maiores elementos para eventual pronunciamento. Não há os elementos, eu concordo. Uhum. Então, 12, unânime. Agora são os processos de relatoria do Dr. André Spies. Ok, Dr. André, vamos falar. Deixa eu me organizar aqui, que eu tenho algumas coisinhas de certa complexidade, mas também nada impossível. Primeiro, meu processo 14 da pauta, NF 2506-2016, é um conflito. Consulta? Consulta. Não, então é o 13 da pauta. IC 1518-2012 é uma consulta. Aqui, basicamente, o colega está em dúvida se executa ou não o TAC, porque a empresa está completamente doente financeiramente e ele entende que isso vai, inclusive, prejudicar a quitação das parcelas devidas aos seus empregados, as demais parcelas. Então essa multa oneraria. E ele pede a aquiescência da Câmara para não fazer essa execução. E me chamou a atenção esse processo, porque à primeira vista eu achei que eu não deveria conhecer essa consulta, porque no fundo ele estaria propondo a retificação de um TAC para a supressão da multa. Tá? Então eu não conheceria da consulta, ou conheceria da consulta e diria para ele assim: olha, se você quer retificar esse TAC e excluir a multa, você use a faculdade lá do 69 e traga para cá uma proposta explicando que você vai retirar a multa e o procurador que firmou o TAC concorda e a gente aqui aceita ou não. Mas bem analisando o caso e compulsando a nossa súmula de jurisprudência, eis que eu me deparo com o enunciado 11 da CCR, que já abarca essa questão. E essa questão também é abarcada na nova resolução 179. Veja como a gente tem que estar sempre de olho no passado e olho no futuro. Aqui está, enunciado 11 da nossa Câmara. No processo de execução de TAC ou ACP, o procurador oficiante, no exercício de sua independência funcional e de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, poderá renegociar prazo e condições de cumprimento das obrigações principais, bem como o valor da multa, inclusive para dispensá-la, quando o interesse público assim exigir a medida se revelar oportuna e compatível com as metas do Ministério Público. Então, eu acho que esse nosso verbete, ele sinaliza que a partir de muitas subidas se achou que não precisa subir para isso e que ele é o senhor dessa negociação e do momento que ele vai executar a multa. Então eu conheço da consulta e faço essa explanação, inclusive citando a 179, que também ataca esse assunto e também dá outras diretrizes para esses casos. E é assim que eu decidi, que eu defini e voto. Eu também estou de acordo, mesmo porque ele realmente é o senhor, né, de verificar as condições da empresa.
E ali tem um bem maior, que é justamente preservar os direitos dos trabalhadores. Né? Exato. então, eu concordo com as suas colocações. Estou de acordo. Então, eu não dou o beneplácito para ele, não explico para ele que está Entendi, certo. o Eu que só ele tem digo, que fazer. olha, você pode fazer Você isso. é o senhor do... E a gente faz essa consulta e eu até sugeriria para publicação, porque é uma orientação para a base, né? Nosso boletim, que é um caso que se repete, ou pode se repetir bastante. Eu tenho 4 conflitos, vou tentar resumi-los. Um é bem diferente do outro. E um outro conflito eu acabei definindo por despacho. Gozado, pensei que eram 4, Luiz. São 4? São 4. Está aqui. 14 NF 2506-2016 da 10ª região. Conflito negativo de atribuição a assédio moral. Identidade de investigações e procedimentos diversos. Conversão do feito em diligência e esclarecimentos quanto à tramitação da presente notícia de fato na PRT da 10ª região. Deixa eu me lembrar o que é isso. Verifico que os autos do procedimento... Aqui é um caso que está já com uma tramitação longa aqui na CCR, André. Às vezes a gente envereda por uns caminhos difíceis com alguns deles, né? Alguns deles ficam na rede assim, a gente não consegue desvencilhar. Então esse processo aqui, há um problema de idas e vindas lá de Santa Cruz do Sul e com a PRT da 10ª região. Verifico que os autos do procedimento 338, que iniciaram tramitação na PTM de Santa Cruz, passaram pela CCR nos idos de 2016, quando a Câmara não chancelou, por maioria de votos, o proposto declínio no MPE. Era a questão da venda casada. A denúncia é que a empresa constrangia os seus empregados a venderem coisas a extras à clientela, como que, vamos dizer assim, ludibriando a clientela. Né? Então, esse seria o assédio moral. Obrigar os funcionários a enganar os compradores. Isso já passou pelo... Eu me lembro já, para você. Por isso que eu estou dizendo, faço esclarecimento que a coisa está difícil de solucionar. Ato contínuo, a colega lotada lá em Santa Cruz, recebendo de volta, fez a pesquisa e encontrou uma ACP da 10ª região. Então, no primeiro momento, a gente não homologa o declínio. Tá? Eu até fui vencido. Não porque eu achava que se a promotoria resolvesse o problema, por via oblíqua, resolveria o problema do trabalhador. Bom, então ela teve a responsabilidade aqui de tocar lá em Santa Cruz, e então como era declínio, caiu para ela de novo. Então não foi para outro, foi para ela, segundo aquela nossa jurisprudência. Então ela recebeu de volta, fez a pesquisa e detectou uma ACP e uma conexão com esse assédio em relação aqui em Brasília. No Distrito Federal, esse feito 338 passou a não registrar mais movimentações. Então ela pegou e enviou o 338 para Brasília. E em Brasília ele recebe outro número. Ele recebe o número 2506, que é isso que nós estamos examinando. Então aquele 338 entrou num limbo. Tá? Que por sua vez foi arquivada com base na impertinência daquela remessa. Porque não haveria esse nexo entre a ACP e aquela denúncia de Santa Cruz. Porque a causa de pedir era diversa. Aqui em Brasília, o assédio era sobre outras circunstâncias e não sobre venda casada. Então, Brasília não reconhece essa conexão da denúncia com a ação. Nem nenhuma, então não seria de Brasília. Desde meados de janeiro, a 10ª região apontou a necessidade de ação revisional contra a NF. Então, o que Brasília faz? Envia para nós essa NF para chancelar o arquivamento. Tá? Então, Brasília, em vez de devolver para Santa Cruz, ela manda para cá para nós chancelar esse raciocínio que não é de Brasília. Desde maio do corrente, esse relator, por seu turno, busca saber a atual posição da colega de Santa Cruz, porque Brasília, ao invés de devolver o procedimento para lá, oficiou Santa Cruz informando a ela, olha, não há essa pertinência entre a nossa ACP e o teu caso aí. E Santa Cruz não deu notícia. Né? Eu imaginei que pode ter ocorrido, inclusive, o seguinte, como esse 338 lá de Santa Cruz parou de andar, talvez essa colega nem tenha
tido ciência que Brasília arquivou, porque não reconheceu. Então, na verdade, eu estou trazendo a pauta não para definir definitivamente o caso. Esse caso ainda tem que voltar aqui. Mas eu trouxe para vocês, para que pensem comigo, porque eu excepcionalmente converto mais uma vez em diligência esse feito NF 2506, de modo que a doutora Enéria, de posse formal dos autos, estou baixando para lá, possa esclarecer essa Câmara se recebeu esse ofício da 10ª região e tomou alguma providência. Porque daí a gente vai definir isso aqui nos moldes de um conflito. Então, na verdade, é uma diligência que você está fazendo. Mas a gente não sabe qual é a posição definitiva da Enéria, porque ela não se manifestou sobre essa falta de pertinência do assédio moral da ACP, que ela vislumbrou uma prevenção, ela não se manifestou sobre isso. Então, Brasília arquivou, ela arquivou, o assunto não está investigado. E a gente, para definir quem vai fazer, teria que saber a posição definitiva da doutora Enéria. Eu quase telefonei para ela aqui, mas como são muitos processos, a gente vai telefonar para todo mundo que está envolvido no conflito. A gente fica mais seguro, né, para poder. E aqui eu coloquei, Luiz, eu acho que tudo é assédio moral. Pois nós já. Que é assédio moral. Então. Mas, enfim, mas eu acho que é uma eu acho que pertinente, para a gente ter mais segurança. Não, eu concordo. Só que assim, já acho que é assédio moral. Tudo, mas assim, eu não quis entrar no detalhe agora, né? Eu não quis entrar bem no detalhe. Qual é que foi nosso... Eu acho que é seguro. E depois eu volto aqui, ou encaminho para si, e a gente resolve definitivamente esse conflito, tá, Luiz? Esse cumprir com urgência, logicamente, na medida do possível, tá? Porque se em um ano o colega ainda não tomou providência, não é 30 dias que vão fazer a diferença. Então, conforme as demandas da secretaria aí. Próximo processo é o 15 NF 42/2017 de Minas Gerais. Deixa eu abrir aqui com calma. Conflito negativo de atribuições. Se na PR3, vou ler a ementa para ver se consigo resumir para vocês. Se na PRT3 o tema PCMSO relativo aos estabelecimentos da Votorantim são investigados em cada unidade ministerial, e isso é a prática e é o que está acontecendo, conforme a localização de cada planta industrial, porque isso é um grande grupo econômico, o Votorantim, não há razão para deslocar-se a tramitação desta NF para a sede ou para outra procuradoria, quando evidenciado que a discussão resta circunscrita a juiz de fora. Entre parênteses, coloquei aqui para esclarecer o local do dano. Hipótese que se controverteu acerca da responsabilidade pelo feito durante quase um ano. Então estamos há um ano discutindo aqui quem é o responsável por essa NF relacionada ao PCMSO da Unidade Industrial de Votorantim, com a CCR definido em dissintonia com a coordenação mineira. A coordenação de Minas, ela insiste que esse PCMSO tem que ir para a investigação mais antiga. Mas o colega aqui, que um dos envolvidos no conflito, tem explicado aqui com clarividência que são várias as denúncias em Minas Gerais sobre o PCMSO de cada unidade, e cada unidade tem enfrentado as suas questões de acordo com a localização da indústria, e que não haveria por que, nesse caso, ser diferente. Se esse PCMSO é com relação à unidade da região da PTM de Juiz de Fora, não tem por que ele, que está na sede e tem um procedimento com relação a uma cidade lá da região metropolitana, onde também tem Votorantim, receber esse processo. É isso. Bom, diante dessas colocações, de que, inclusive, eles vêm atuando com relação a cada uma das plantas ou unidades da empresa. O meio ambiente de acordo com a planta. Eu estou de acordo. Aqui há uma discussão bem boa, um embate interessante entre os colegas. Lá pelas tantas, uma das envolvidas no conflito reconhece uma parte, né? O PPRA deixa que eu faço então. Mas tem tudo a ver com essa área temática também do PCMSO. Né? Então eu estou definindo em desfavor de Juiz de Fora. Aqui entrei bastante em detalhes aqui, inclusive citando qual é a nomenclatura no temário, etc. Próximo processo é o 16, né, Luiz? NF 374, 2017, da minha regional de origem.
Também vou tentar ler a ementa para a gente se situar aqui na relatoria. Conflito negativo. Se a lei da ação civil pública prevê o ajuizamento da ação no local do dano, esse aqui que eu disse que é parecido, e a CLT, que é a competência para execução do título extrajudicial, vejam bem, e a CLT prevê que a competência para execução do título extrajudicial, ou seja, do TAC, é do órgão judiciário que seria responsável pela ação de conhecimento relativa à matéria. Olha que é complexo aqui. Eu tentei resumir muito essa ementa. Tá? Resolve-se o conflito com a ponderação que o local do dano é mais relevante que o local da assinatura do TAC. NF que deve ser processada na PTM de Santa Maria, que tem atribuições na região de São Gabriel, local do dano, e não obstante firmado o termo de ajuste em Santo Ângelo, onde consta que não há mais irregularidades. Então, assim, a CLT tem um artiguinho... Deixa eu ir lá no artiguinho. Vamos lá, esse é um assunto importante. Eu acho que nós julgamos parecido há poucos minutos. Da Andréia, porque o da Andréia envolvia uma questão nacional e o colega de Juiz de Fora estava assoberbado. Não, mas aquele caso... Mas lá era um acordo em ACP. Não, lá era um TAC também. Lá não era uma ACP? Não, tá. Não era do supermercado? Mas era do Neumarkt. Não, aquele era no supermercado. O que diz... Essa é a diferença, viu, Eliane? Essa é a diferença. Aqui nós estamos falando de um TAC. Lá também, que eu me lembro, era um TAC. Não, acho que nós... Só que era um TAC nacional. Era um TAC. Não é que envolvia Bacabal? Qual? Sim. Espera aí que eu estou copiando ele aqui. Porque eu fiz... Está aqui o meu voto de convergente com a Andréa Isa. Eu também convergi, mas pela situação especial lá. Eu lembro que você fez essa ressalva. Tá, mas então vou esclarecer. Espera aí que vale a pena a gente perder um pouco mais de tempo nesse aqui, porque eu fiz um voto bem detalhado. A discussão dos autos diz com definir onde devem ser tomadas as medidas de estilo relacionadas com o meio ambiente do trabalho e da região de atribuições da PTM de Santa Maria, sendo certo que o TAC antecedente à presente NF, firmado com os empreendedores, foi perante a PTM de Santo Ângelo. Mas com abrangência. Com abrangência. Maior. Isso. A coordenação de Santa Maria viu conexão, mas Santo Ângelo enaltece o valor do local do dano. Tá meio crônica isso aqui, né? Já tive a oportunidade de examinar a problemática do local de execução de sentença coletiva e do TAC nos autos da NF 339/2017, cujo voto transcrevo abaixo. Aí é o meu voto convergente naquele processo, Isa, que fosses relatora. Aí, qual é que é a minha ementa do voto convergente? Conflito negativo de atribuição. Ação civil pública. Possibilidade de execução do título judicial ser implementado em juízo diverso do condenatório. Evolução da legislação e da jurisprudência, erigindo critérios distintos para a fixação do local do dano do local da execução individual, como o local do bem ou onde deve ser observada a obrigação. Possibilidade do MPT e demais legitimados tirarem partido desse câmbio legal, porquanto não existe motivo para o trato diferenciado da execução coletiva e da execução individual, se anteriormente o Código de Defesa do Consumidor seguia a regra geral do antigo CPC, reformado em 2015 e substituído por novo recentemente. Congestionamento do juízo e do ofício evitado. Atuações em nível nacional estimuladas, enquanto poderoso mecanismo de consecução dos fins aqui do MP. Sinalização para que se busque o convencimento do juiz do trabalho acerca da maior efetividade a ser propiciada pela leitura sistemática da legislação, caso concreto maduro para uma tentativa piloto nessa direção. Então aqui é um acordo judicial, é um título... Mas sabe por que não é? Eu vou ler por que não é. E aí a gente bate o martelo. Eu trago toda essa discussão aqui e lá embaixo eu digo o seguinte, digo aqui também nessa transcrição, mas digo de novo aqui embaixo. Como visto acima, a CLT tem previsão expressa quanto ao título executivo extrajudicial. 877A é competente para execução do título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Então, se nós estamos falando de São Gabriel e lá há um problema de meio ambiente de trabalho, se esse problema de meio ambiente de trabalho fosse judicializado, ele seria numa vara de São Gabriel, porque a LAP diz que é no local do dano.
Estão pegando meu raciocínio? Uhum. Ó, qual seria o juiz competente? Seria o juiz de São Gabriel. Então, se a execução tem uma disposição expressa. é expressa. Pois é. Mas aí é onde assinou o TAC. Não. É o TAC. Não, Gente, é o que diz a 877. Eu acompanhei a Andréia porque realmente aquela situação, Aquilo não era ataque. Era TAC. Era aquilo, era de um pouco. Execução de acordo. Não, era um acordo judicial. É um título judicial. Aqui é extrajudicial. Não dá na mesma, sabe por quê? Não dá no mesmo. Eu tô falando com elas, não tô Tá. falando contigo. Olha aqui, ó. Artigo 877. É importante essa discussão porque são living case. 877A. Artigo 877, não o A. O caput. É competente para execução das decisões. E aí é o caso da Andréia, aquele outro. Tudo bem. Ele vai ler aqui ao ponto. É competente para execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originalmente o dissídio. Então, naquele caso da Andréia, que eu acompanhei, nós falávamos de um acordo judicial em nível nacional. Que, a princípio, a CLT é direta, dizendo assim, quem cabe executar esse acordo, aqui, é competente para execução das suas decisões, o juiz que baixar essa decisão, ou homologando o acordo ou dando a sentença. Aí o que nós dissemos naquele processo? Olha, excepcionalmente, a lei diz isso, que teria que ser lá naquela cidadezinha onde se acertou o acordo. Mas como isso envolve o país inteiro, princípio de efetividade, aí nós fizemos. Isso se aplica para o acordo judicial. Para o TAC, é a letra A. Tem uma disposição expressa. Exato, junto com a 877. Então eu acabei de ler o caput para vocês, dizendo que nós superamos o caput naquele processo dela, por uma questão pilota. O 877A não fala do título judicial, fala do título extrajudicial, que é o TAC. E o que ele diz? É competente para execução do título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria em discussão. Sim, que é o TAC assinado naquela jurisdição, que é a vara específica. Eu interpreto... Você está transferindo para outra vara. É isso que me causa eu acho que a discussão específica, eu interpreto que a discussão específica, que o juiz é a resolução do problema de fundo. O que é o problema de fundo? Quem que assinou a é o local do dano do meio ambiente. Mas aí você está dando uma... Isso é a jurisprudência da Câmara. Não, porque a única jurisprudência diferenciada da Câmara é a jurisprudência do processo da Andréia. Com relação à decisão judicial. E a outra não é essa. A outra vai se a gente botar no busca, vão aparecer dezenas. Santa Maria ou São Gabriel. Santo Ângelo. O TAC é de Santo Ângelo. Portanto, o juiz, para buscar uma ação de cumprimento do TAC, é o de Santo Ângelo. Ele foi, como ele é abrangente numa área maior, então eu não posso ajuizar na outra vara, eu tenho que ajuizar em Santo Ângelo. Eu acho que é isso que fala o artigo. Eu poderia pedir para o juiz colocar no busca, porque se a gente colocar no busca, Eliane, execução do TAC, local do dano, vão sair várias decisões nossas, da BAL, do DSI, todas da Júlia. Eu fiz essa pesquisa, todas reconhecendo o local do dano. Se você me mostrar, eu acompanho com ressalva de entendimento, por causa da jurisprudência. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas para mim é muito claro o que a CLT fala. Oi? Essa é a minha tela? O meu mouse vai obedecer? Não, põe ali, CCR. Põe agora assim, TAC, espaço, local do dano, espaço, execução. Põe Júnior. Consulta.
Deixa eu ver a Biael. Abre esse aí, vamos ver. Execução do termo de ajuste no local do dano. O entendimento mais recente dessa Câmara remete ao membro do local do dano a atribuição para adotar as providências que entender pertinentes à vista da constatação de descumprimento de TAC firmado em outra unidade. No caso dos autos, não há notícia de descumprimento do TAC em local diverso do que o apontado pela ação fiscal, que se refere expressamente à unidade inquirida e tal. Compete, pois, ao membro da PTM. Então, é o local do dano. E assim são todas as jurisprudências. Bom, porque aquele caso da Andréia não for com isso amadurecido, era ação judicial, é acordo em ação judicial. Com relação isso é uma coisa. Com relação ao TAC, já estava estabelecido. É onde é aonde ele foi assinado. A jurisprudência é o local do dano. É o que está dizendo o CLT, gente. Eu vou ter que amadurecer. Eu vou pedir vista. Por favor, Andréia, por favor. Vou pedir vista dele. Um caso importante esse aqui. É bom porque a gente, enquanto eu vou amadurecendo, isso. Porque para mim é muito claro. E façam essa pesquisa, ou refaçam se tiverem tempo, para vocês checarem, porque eu tive esse cuidado. Porque eu também tive essa dúvida. Esse é aqueles casos. Só que logo eu vi, e ainda resgatei o meu voto no teu processo. Aquele nosso processo, que foi um processo difícil também, e que a gente avançou, a gente usou a mesma posição dos TACs, ou seja, é lá no local do dano. Só que, ao contrário, afrontando o texto expresso, fazendo uma interpretação... É porque é uma situação muito peculiar que eu justifiquei que estaria acompanhando, entendendo que era uma situação muito peculiar. Sim, mas aqui é uma situação... Aqui aí é corriqueiro. Aqui é corriqueiro. Aqui é corriqueiro e a jurisprudência é essa da Câmara. Então, assim, você vai pedir vista. Tá. A doutora Eliane quer vista subsequente ou não? Não, deixa basta você. Tá bom. Porque senão aí eu travo. Vocês entenderam? Discussão interessante, né? Pois é. Esse foi a NF 374? Isso. Tá bom. Eu já deixo lançado meu voto nesse, então, porque eu estou convencido, adianto o meu voto para não precisar manifestar futuramente, e se for vencido... Qual é que é ele? Eu já estou lá com a pauta do Conselho, é só dia 22. NF 0704/2017 é o processo 17 da pauta, retificação da autuação de conflito para declínio. Aqui eu estou propondo uma retificação. Eu vou ler a ementa de novo. Vocês veem como o meu estilo é um pouco diferente da assessoria, um pouco mais... Eu tento ir direto ao ponto para não escrever tanto. Retificação da autuação, conflito para declínio. Deixa eu me lembrar o que é. Se o procurador do trabalho, provocado pelo Ministério Público do Estado, redirige a denúncia ao MPF, ou seja, vem do MPE e ele redirige ao MPF, não se trata ainda de conflito negativo entre ramos, a ser debelado pelo PGR. Porque... entenderam? Na hipótese onde não fica claro se o MPE deixou de agir criminalmente, o MPT não aponta, não devolve responsabilidade do Ministério Público do Estado. Caso em que o PGR... quem mandou para ele, ele não está dizendo, não, é teu, eu não aceito. Não, ele está dizendo que é de outro. Então não está estabelecido um conflito entre nós dois. É só um redirecionamento. Caso em que o PGR deveria de pronto ser acionado. Assim, por hora, no âmbito da CCR, a melhor solução é a retificação da autuação e encaminhamento, que veio como declínio, e encaminhamento para análise revisional a uma das subcâmaras, que vai dizer se é do MPF mesmo. Entenderam? Decidiu na segunda subcâmara. Entendeu? Inclusive usando uma decisão do PGR que diz isso. Não pode suscitar antes da Câmara decidir se concorda ou não, se referendo ou não. Você entendeu? Eu acho, esse aqui, aquele primeiro caso que eu apontei para o Luiz, está anotando? E principalmente aquele caso que vocês vão decidir com vista, casos importantes. Esse vai aguardar. Tá? Mas os dois que você está assinalando, eu estou pedindo que você parar. Tá bom. Então, um caso interessante, e com isso,
E com isso, Eliane, eu tenho lá 2 conflitos de uma consulta que entraram agora e não deu tempo de fazer, né? Só 2. Você tem relato. Eu até depois falamos como é que fica doravante, né? Pra gente eu lá me organizar com o gabinete. Então, tenho por encerrado os meus votos hoje. Colegas, encerramos a sessão, a última sessão do ano. Então, olha, Feliz Natal para todos. Igualmente. Excelente 1918 para todo mundo. Eu sei que os desafios estão postos, mas como o colega falou, foi o Manuel Jorge lá no Conselho, que o momento é assim, leva-nos ao desânimo, mas que a gente não pode desanimar. Então, que a gente inicie 2018 com muita alegria no coração e com muita esperança de que a gente pode e vai construir um mundo melhor, um Brasil melhor, né? E ter momentos melhores na vida de cada um. Ok? Ok. Então, obrigada. com isso, posso encerrar? Deve. Com isso, eu encerro agradecendo aos colegas, aos servidores a presença e aos colegas da regional, aos quais transmito os votos aqui, que é para todos, que são votos para todos. Obrigada. Obrigado.